Olá, sou o professor Robson Silva trazendo a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase, na disciplina de Física de 2025.1. Mas antes até de a gente partir já ir para a questão, que aqui não tem delongas, é logo direto, deixa eu só te fazer esse pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, de fato, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 12 diz o seguinte: a velocidade escalar mínima necessária para se lançar um foguete sem propulsão própria a partir da superfície da Terra para que ele fique livre da influência gravitacional da Terra é denominada velocidade de escala. De maneira geral e desprezados os efeitos resistivos, todos os objetos na vizinhança da superfície da Terra possuem a mesma velocidade de escala. Sendo assim, para um objeto em particular lançado verticalmente a partir da superfície da Terra com uma velocidade nv, onde v representa a velocidade de escape para o planeta Terra e n menor do que 1, a altura máxima atingida pelo objeto medida a partir da superfície é h. Supondo que o raio da Terra seja r, a altura máxima mencionada anteriormente, quando medida a partir do centro da Terra, é dada por. Então, gente, logo de cara, duas informações ele já deu aí pra gente. Quais foram essas informações? A primeira é esse carinha aqui, que é o raio da Terra. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui exatamente uma velocidade inicial que a gente vai chamar de velocidade de escape. E na questão ele fala aí que essa velocidade de escape, ela vai ser exatamente o valor v. E aí o que que nós vamos observar então? Para que ele possa escapar, pode ir para o infinito, não é verdade? Então o que que nós vamos utilizar? Exatamente a ideia da conservação da energia mecânica para essa primeira situação aqui, aonde ele vai se deslocar até chegar um momento em que a velocidade final dele vai ser exatamente igual a zero, ou seja, ele escapou aí exatamente do efeito gravitacional da Terra. E aí ele vai lá para o infinito. E aí o que que vai acontecer? Nós vamos ter no primeiro caso a ideia exatamente da energia mecânica, que é exatamente qual é a equação? A energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Aí quem é a fórmula da energia cinética? É a massa vezes a velocidade inicial aqui ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Mas quem é a energia potencial gravitacional? A gente não usa a massa vezes a gravidade, porque como a gente está falando em um planeta, foguete que está saindo de órbita e aquela coisa toda, então a gente usa a equação da energia potencial gravitacional associada à gravitação universal. E qual é essa equação? É exatamente menos a gravitação vezes a massa do planeta vezes a massa aqui no caso do foguete dividido pelo raio do planeta. Igual aí a energia cinética final aqui, como ele vai tender a ir por repouso, então significa dizer que a velocidade é igual a zero, que é o limite que a gente quer aí. E a energia potencial gravitacional aqui nesse caso também a gente vai chamar igual a zero, que a gente quer saber só a energia necessária para que ele saia, mesmo que ele vá lá para o infinito. Mas a velocidade mínima que a gente precisa aí, tá? Chegar até lá, que no caso, a velocidade final é zero. Aí tudo isso igual a zero. Aí a gente vai passar então toda essa galera aqui pro outro lado, mais vezes menos dá menos, né? Então passa pro outro lado, vai ficar positivo. Então nós vamos ter a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. É igual exatamente a gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes a massa do foguete dividido pelo raio. Aí nós temos a massa do foguete de um lado e a massa do foguete do outro. Então a gente já pode cancelar. E aí o 2 que está aqui dividindo, a gente vai passar para o outro lado multiplicando. E já vamos substituir também aqui o V0. O V0 é a velocidade de escape, que no caso, na questão, ele chamou exatamente de V, ó. A velocidade de escape é exatamente aqui o caso, o v. Então nós vamos ter exatamente o seguinte: v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o gzão vezes o mzão dividido por r. Então,
já obtivemos exatamente essa primeira relação aqui, ó. Aí já para nossa segunda situação, o que a gente vai observar? Ele disse na questão que quer que o foguete, né, fique em órbita exatamente a uma altura h em relação à superfície. Então o que significa dizer? Que aqui eu já vou ter uma nova energia potencial. Velocidade vai continuar sendo zero, mas eu já tenho uma nova energia potencial. E aí o que nós vamos observar? A energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Então a gente já substitui aqui a energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 mais a energia potencial gravitacional mais uma vez quem é? Menos a gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes mzinho. Tudo isso dividido por quem? Pelo R. Por que pelo R? Porque ele está partindo daqui, ó. Só que agora a nossa velocidade que a gente vai usar não é mais a de escape, ou seja, não é mais V. O que a gente vai utilizar é exatamente essa velocidade que ele deu aqui, que é o N vezes V. Então a nossa velocidade inicial agora, aqui, vai ser exatamente o Nzão vezes o Vzão. E aí a gente usa o R lá. Já igual a energia cinética final, como eu falei, ele vai ter que chegar lá no ponto mais alto, na altura H. Então a gente vai considerar esse cara aqui como sendo zero. E a energia potencial gravitacional final vai ser aquele clássico, menos a gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes a massa do satélite, do foguete no caso. Tudo isso dividido por quem? Aí agora não vai ser R, vai ser exatamente quem? R mais H. Então aqui embaixo vai ficar o Rzão mais o Hzão. Tudo isso entre parênteses. Daí, pessoal, o que vai acontecer? Vamos substituir, né? Repetir aqui no caso o Mzinho, vezes a velocidade inicial aqui no caso agora é o N vezes V, que a gente viu aqui, ó. Esse carinha aqui, ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais vezes menos dá menos, então vai ficar o menos aqui. A gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes o Mzinho dividido por R. Tudo isso igual a quem? Aí o menos eu já coloco aqui fora também. A gravitação vezes a massa do planeta Terra vezes a massa do foguete. E aqui embaixo, pessoal, o que a gente vai perceber? Aqui não é o R mais H, porque é exatamente a distância daqui para cá. Mas o que a questão está querendo saber é exatamente isso, ó. A altura máxima mencionada anteriormente quando medida a partir do centro da Terra. Então significa dizer que ele quer exatamente esse H aqui, que eu vou chamar de altura máxima. Então nós vamos substituir aqui o R mais H, o que estou observar, o H máximo é exatamente o H mais o Rzão que ele deu aí na questão. Então aqui vai ser a altura máxima. E aí o que nós vamos poder fazer logo de cara aqui? Colocar o M em evidência, né? Aqui na primeira parte. Então M em evidência vai ficar exatamente o N ao quadrado multiplicado por V ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2, entre parênteses, menos, aí aqui o Gzão vezes o Mzão dividido por R, lembrando que a gente está colocando o Mzinho em evidência, vai ser igual, aí do outro lado a gente não muda nada, né? Gravitação, a massa do planeta Terra, a massa do foguete, tudo isso dividido pela sua altura máxima. Aí a gente pode cancelar, ó, a massa de um lado do foguete com a massa do foguete do outro lado. Aí agora o V ao quadrado a gente já sabe quem é, ó. O V ao quadrado é exatamente esse cara, 2gm dividido por R, então a gente já vai substituir. Aí vai ficar, ó, N ao quadrado dividido por 2 e multiplica 2 vezes Gm dividido por Rzão menos o G vezes Mzão dividido por Rzão vai ser igual a menos o Gzão vezes o Mzão dividido exatamente pela altura máxima. Aí aqui a gente já pode mais uma vez cancelar, ó, o 2 de cima com 2 de baixo e podemos colocar quem, ó, o Gm em evidência. Aí vai ficar aqui então G multiplicado por M em evidência multiplicado por N ao quadrado que multiplica 1 sobre Rzão menos Gmzão dividido por R dividido por Gm vai ficar exatamente 1 sobre Rzão. E isso aqui entre parênteses igual
a menos o G vezes emissão dividido pelo altura máxima. Aí aqui mais uma vez a gente pode cancelar o GM de um lado com o GM do outro. Aqui vai ficar 1. Vamos passar esse cara para lá, né? Já que ele está negativo, vai ficar positivo e a gente passa tudo isso aqui para o outro lado. Trocar aqui de membro. Aí quando a gente troca de membro, vai ficar assim, ó. 1 sobre a altura máxima vai ser exatamente igual a quem? A 1 sobre R menos N ao quadrado vezes 1 da N ao quadrado e aqui não aparece denominador, mas a gente já tá careca de saber que subentende que vale 1, não é verdade? Aí vai ficar 1 vezes R, que dá o próprio R. Daí, pessoal, o que que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, 1 sobre a altura máxima vai ser igual a... Aí aqui, denominadores iguais, né? Então, repete o denominador e adiciona ou subtrai os numeradores. No caso, como é menos, a gente vai subtrair. Então, vai ficar 1 menos N ao quadrado. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Aplicar a regra do inverso dos dois lados. Aí vai ficar exatamente o seguinte, ó. Vai ficar a altura máxima igual, aí inverte do outro lado, vai ficar então R dividido por quem? Por 1 menos N ao quadrado. E com isso, finalmente, chegamos à nossa resposta, que é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, vejo que essa questão aí já foi bem mais complicada, né? A resolução dela, tanto o trabalho algébrico como a questão da interpretação. A gente não pode esquecer que quando a gente fala em velocidade de escape e a gente quer determinar apenas a velocidade de escape, a gente usa a conservação da energia mecânica, mas o outro membro a gente vai colocar sempre igual a zero. Como se a velocidade tivesse chegado ao final zero e a gente tivesse aí também a energia potencial igual a zero, como se a distância tivesse ido para o infinito. A gente só quer a velocidade de escape. Agora, quando a gente já quer a velocidade em um ponto, a uma certa altura, aí a gente já usa a equação da energia mecânica como um todo, beleza? Então se atente bastante a isso. E normalmente é o que pega muita gente. Então, gente, espero ter ajudado mais uma vez nessa solução. Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!